A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu sou o pastor Hildo e nós estamos em mais um dia de palavra e oração. Já deixa a sua curtida, coloque o seu comentário e compartilhe. Eu tenho certeza Deus falará contigo e também com aqueles os quais você puder compartilhar. Vamos para a palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, nos diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, Satanás pediu a vocês para peneirá-los como trigo. Olha, é Jesus falando para Pedro: Simão, Simão. E por duas vezes o Senhor Jesus cita o seu nome. Isso mostra que ele precisava prestar muita atenção naquilo que seria dito. Jesus está lhe chamando a atenção, porque algo está acontecendo no reino espiritual que é perturbador e se diz respeito a ele e a todos os discípulos que ali estão. E Jesus diz: o diabo, Satanás, me pediu autorização para peneirá-los, como se faz com o trigo. E naquela época existiam algumas peneiras bem grandes que ficavam erguidas e pegava-se o trigo e violentamente batia naquelas peneiras violentamente para que pudesse extrair o grão do trigo. E é exatamente isto que Jesus está falando para Pedro. O diabo quer bater violentamente sobre a vida de vocês, para poder tirar tudo aquilo de precioso que vocês carregam. Ele me pediu autorização para fazê-lo. E por que Jesus está dizendo a Pedro, direcionando a Pedro? Porque Pedro, por mais que andasse com Jesus, Pedro ainda tinha velhos costumes. E nós podemos ver, quando Jesus foi ser preso, os soldados, os auxiliares foram lá prender a Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha do assistente chamado Malco. O objetivo não era a orelha, nós sabemos que era a cabeça, a garganta, mas ele acertou a orelha porque provavelmente Malco desviou ali. Mas ele carregava uma espada. Pedro carregava uma espada. Pedro, que andava com Jesus constantemente, e Jesus nunca lhe chamou atenção com respeito àquela espada, até porque servia para a proteção, mas havia certas atitudes de Pedro que Jesus, por vezes, já havia lhe confrontado. Pedro era impulsivo, Pedro era almático, Pedro por vezes falava coisas sem pensar. Ele mesmo disse: irei contigo se necessário for para a morte. E Jesus dirá para ele: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Sabe, por intermédio desta palavra, Deus está mandando falar contigo. Se posicione, mulher. Se posicione, homem de Deus. Porque o diabo, Satanás e seus demônios estão rodeando para tentar acabar com a minha e com a sua vida, tirando preciosidades dadas por Deus a nós. Jesus está dizendo a ele: Pedro, o diabo quer cirandar, o diabo quer violentamente bater em vocês, até não sobrar nada. Mas olha, por mais que o inferno se erga contra a vida de vocês, e por mais que vocês vacilem, eu sou o seu intercessor. Eu roguei ao Pai. Olha que coisa linda. Isso mostra
o amor do Senhor Jesus para conosco. Ele rogou ao Pai pela vida de Pedro e dos outros discípulos. E Jesus rogou para quê? Qual foi o propósito do clamor de Jesus? O texto dirá: eu roguei ao Pai para que a fé de vocês não desfaleça. Preste atenção nisto aqui. Jesus não está dizendo assim, eu roguei ao Pai para que vocês não sejam cirandados. Eu roguei ao Pai para que vocês não passem por dificuldades. Não, ele está dizendo o seguinte: eu roguei ao Pai para que no meio desta ciranda a fé de vocês permaneça de pé. Sabe o que devemos aprender com esse texto? Que quando abrimos brechas, Deus, por misericórdia, até nos livra dos planos de morte que Satanás preparou para nós. Mas se a brecha está aberta, as consequências virão sobre a nossa vida. Deus está me usando para alguém hoje, é para você mesmo, que por vezes pergunta: Deus, eu não entendo o porquê de toda essa tempestade na minha vida. Eu não entendo o porquê de tanto sofrimento, de tantas lutas. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. A palavra do Senhor também diz que Deus fez tudo perfeito. Nós é quem fomos atrás de muitos problemas. Entenda, minha irmã, entenda, meu irmão. A maioria dos nossos sofrimentos é por consequência de atitudes erradas, de obras erradas, de postura errada. Mas entenda uma coisa, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que você esteja sofrendo as consequências de escolhas erradas que você fez, Jesus tem sustentado a tua fé. Isso é suficiente, deve ser suficiente para você glorificar o nome do Senhor. Então desfoque, para de olhar para as adversidades e problemas, para as consequências de atitudes erradas, de escolhas erradas, e olhe para a graça de Cristo sobre a tua vida. Olhe para a mão do Senhor sobre a tua história, minha irmã, meu irmão. Meu Deus, isso frustra Satanás e seus demônios, porque o diabo disse para Jesus: eu tenho autoridade de tocar nele, porque ele é mentiroso, porque ele não sabe o que diz, ele é impulsivo, ele é almático, ele é explosivo, eu tenho autoridade, ele pisa na bola. Ele maquina coisas más na sua mente, eu posso tocar. Jesus dirá: aquilo que é meu você não toca. Ele pode até sofrer as consequências das escolhas erradas, mas é meu. Deus está mandando falar para ti. Você pode até estar sofrendo consequências de decisões erradas, mas o Senhor não abre mão da tua vida. O Senhor não abre mão da tua história. Então erga a tua cabeça, creia que há um novo tempo para a tua vida, mas tem uma coisa: fecha as brechas, posicionamento. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, você vê que a história daquele homem mudou, aleluia. Agora ele era um novo homem. Oh, meu Deus, assim te manda dizer o Senhor. Pai de amor e glória, toma esta mulher, este homem em tuas mãos. Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra, Senhor, das consequências da ciranda que Satanás tem projetado contra a nossa vida. Sustenta a nossa fé, Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.